número de mortes por Covid no mundo é o menor desde o início da pandemia. E você vai ver também. França sacrifica 10 milhões de aves por gripe aviária. Tornados no sul dos Estados Unidos provocam morte e destruição. Ataques aéreos da Rússia devastam Mariupol e transformam cidade ucraniana em cinzas. Biden cita a ameaça real de russos usarem armas químicas na Ucrânia. Pequeno cão farejador ajuda a identificar mais de 90 bombas na guerra contra a Rússia. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A Organização Mundial da Saúde informou nesta quarta-feira que o planeta registrou na última semana uma queda de 23% no número de mortes por Covid, o menor registro desde o início da pandemia. Segundo a organização, a maior queda no percentual de mortes ocorreu nas Américas. Nos últimos 2 anos em que a doença causada pelo novo coronavírus se tornou pandêmica, apenas na terceira semana de maio de 2020 a marca de óbitos havia sido inferior a 33 mil. Nas Américas, a quantidade de mortos caiu 42% na semana passada, ficando em 8.800, enquanto na Europa, África e Sul da Ásia, a baixa foi de quase 20%, com cerca de 14 mil óbitos nas 3 regiões. No Oriente Médio houve retração de 38% e apenas na Ásia Oriental houve aumento de 5%, ficando em quase 7 mil vítimas contabilizadas. Os países que registraram mais mortes de 14 a 20 de março foram Rússia e Estados Unidos, seguidos pelo Brasil. Em contraste com a queda no número de casos graves e de mortes, os diagnósticos positivos para a Covid-19 subiram pela segunda semana consecutiva, ficando na marca de 12 milhões e 300 mil, o que representa 7% a mais do que nos 7 dias anteriores. Mas a própria OMS admite que a quantidade pode ser muito maior no planeta, já que muitos países reduziram a realização de testes de detecção diante da proliferação de casos leves e assintomáticos. Na Ásia Oriental e no Pacífico, onde ocorre onda de propagação da variante Ômicron do novo coronavírus, houve aumento de 21% nos positivos na semana passada, superando os 2 milhões. Na Europa foram 5 milhões e 200 mil casos, praticamente a mesma quantidade do mês anterior. O restante das regiões somadas superou 1 milhão de casos, com quedas de 17% nas Américas, 23% no sul da Ásia, 41% no Oriente Médio e 30% na África. Desde o início da pandemia foram contabilizados 470 milhões de positivos para a Covid-19, com mais de 6 milhões de mortes. E o Ministério da Saúde anunciou hoje a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos acima de 80 anos. A estimativa é que 4,6 milhões de idosos recebam esta 2ª dose de reforço. De acordo com a pasta, a aplicação deve ser feita 4 meses após a primeira dose. O estado de São Paulo já começou desde a última segunda-feira a aplicar a 4ª dose em idosos a partir dos 80 anos. Até agora, mais de 79,6% dos brasileiros com 5 anos ou mais completaram o esquema de vacinação contra a Covid. E nos destaques internacionais, olha só, tornados causaram a morte de pelo menos 2 pessoas no sul dos Estados Unidos. Centenas de casas e carros foram destruídos, vários moradores foram socorridos, mas não há um balanço oficial de feridos. Um tornado atingiu Nova Orleans após tempestade causar múltiplos tornados em outras regiões. Segundo as autoridades locais, os danos foram generalizados. O tornado teria começado em um subúrbio de Nova Orleans, no estado de Louisiana, no sul dos Estados Unidos, e ido em direção ao leste pelo rio Mississippi. Vários abrigos foram abertos para acolher os mais necessitados e as escolas fecharam mais cedo. No sul do Texas, o governador declarou situação de desastre em 16 condados.
De acordo com as previsões meteorológicas, tornados intensos e ventos fortes com velocidade superior a 120 km podem ocorrer em grande parte do Mississippi, sul e leste da Louisiana e também no oeste do Alabama. Equipes de busca da China encontraram nesta quarta-feira uma das caixas pretas do avião que caiu na segunda-feira na China, com 132 pessoas a bordo. No entanto, o dispositivo está muito danificado. O anúncio foi feito hoje pela administração da aviação civil do país. O dispositivo foi severamente danificado. Não ficou claro se o gravador era dos dados do voo ou de voz da cabine, segundo uma autoridade da aviação civil. As circunstâncias desse acidente são raras. O radar de aviação mostra que o avião desceu rapidamente em alta velocidade vertical durante o voo. Esperamos recuperar as duas caixas pretas com os gravadores de voo, o de dados e o de voz da cabine e entregá-los a um laboratório profissional. Isso é fundamental para entender o que aconteceu no incidente e reunir as causas. O Boeing, que decolou de Kunming e seguia para Canton, era equipado com uma caixa preta na parte posterior da cabine de passageiros e a outra na cabine de comando com um gravador incorporado. As buscas pela segunda caixa continuam. A maior parte da aeronave parece ter se desintegrado com o impacto e nenhum sobrevivente foi encontrado. Até o momento, o governo não anunciou oficialmente a morte dos passageiros e a causa do acidente ainda não foi determinada devido aos graves danos à aeronave. E a França sacrificou 10 milhões de aves por gripe aviária. O país tenta conter a doença desde novembro do ano passado, devido a um surto sem precedentes no oeste do país. O balanço do número de animais infectados foi maior do que nos anos anteriores. Desde o primeiro caso registrado no norte do país no final de novembro, o vírus se propagou por cerca de 1.000 fazendas. Quase metade dos animais foi abatida na região do Pays de la Loire, o segundo maior território de criação de aves depois da Bretanha. Em geral, as crises ligadas à gripe aviária se concentram no sudoeste, em especial nas granjas de patos para a produção de foie gras. Em 2021, quase 500 focos foram registrados e 3,5 milhões de animais foram sacrificados. No total, 34 países europeus foram afetados pelo vírus este ano. Além da França, a gripe aviária atingiu sobretudo o norte da Itália, com 18 milhões de animais abatidos. E falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky e organizações de direitos humanos chamam a atenção do mundo para a situação dramática de Mariupol. A cidade, que está sitiada há mais de 3 semanas pelas tropas da Rússia, se transformou em ruínas e em cemitério a céu aberto. Cerca de 100 mil moradores ainda estão na cidade. Muitos estão vivendo em condições precárias nos poucos prédios que ainda restam de pé, sem água ou eletricidade que foram cortadas pelos russos. Também não há comida nem remédio. As agências da ONU estimam que 20 mil civis tenham morrido na cidade, enquanto a ONG Human Rights Watch descreveu a situação como uma paisagem dos infernos, repleto de cadáveres e prédios destruídos. Os combates impedem até o resgate das pessoas que ainda estão presas nos escombros do teatro atingido na semana passada. O presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo. Hoje há cerca de 100 mil pessoas na cidade em condições desumanas, num bloqueio completo, sem comida, água ou remédios, sob bombardeio constante. Há mais de uma semana estamos tentando organizar corredores humanitários estáveis para os moradores de Mariupol e a maior parte de nossas tentativas, infelizmente, são frustradas pelos ocupantes russos. Zelensky disse que mais de 7 mil pessoas haviam fugido em 24 horas. Mas um grupo que seguia por uma rota humanitária, resultado de um acordo, foi capturado pelos ocupantes. Hoje foram abertos 9 corredores humanitários na Ucrânia, mas nenhum deles saiu de Mariupol. O chefe da Cruz Vermelha está em Moscou tentando negociar a retirada de civis. O porto de Mariupol, no Mar de Azov, é fundamental para a Rússia como ponte terrestre
entre suas tropas na Crimeia, no sudoeste, e territórios controlados por Moscou no norte e leste. Diante da resistência dos ucranianos, Moscou apelou para a destruição total da cidade. A Rússia mantém o ataque, apesar das fortes sanções ocidentais, que afetam fortemente a economia e levaram empresas internacionais a deixar o país. Anatoly Chubais, um dos principais assessores do presidente russo, Vladimir Putin, entregou o cargo hoje e deixou o país por discordar da guerra na Ucrânia. Essa seria a maior baixa para o Kremlin causada pelo conflito até o momento. E em resposta às sanções internacionais contra a Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou hoje que o país exigirá, a partir de agora, pagamento em rublos do gás que vende, inclusive para a União Europeia. A jogada teve efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização. Moscou vai exigir que a União Europeia pague o gás que compra da Rússia em rublos. A decisão foi anunciada pelo presidente Vladimir Putin e inclui, além do bloco, todas as nações que chama de hostis. Decidi implementar uma série de medidas de transferência de pagamento. Começaremos transferindo para rublos russos os pagamentos de nossos fornecimentos de gás natural aos chamados países hostis. Isso significa abandonar o uso de todas as moedas comprometidas nesses pagamentos anteriormente. Putin pediu ao Banco Central e ao governo que adotassem no prazo de uma semana o novo sistema, que deve ser claro, transparente e implica a aquisição de rublos no mercado cambial russo. O anúncio teve um efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização diante do euro e do dólar, depois da forte queda desde 24 de fevereiro, quando as forças russas entraram na Ucrânia. E o presidente americano Joe Biden viajou nesta quarta-feira para a Europa para reforçar a união do Ocidente contra a Rússia. Antes de embarcar, ele advertiu que existe uma ameaça real de que Moscou use armas químicas contra a Ucrânia. Joe Biden falou sobre a possibilidade ao responder perguntas de jornalistas. Quão preocupado você está com a ameaça de guerra química? Que a Rússia use armas químicas? Quão alta é essa ameaça? Acho que é uma ameaça real. Biden falou rapidamente com a imprensa ao sair da Casa Branca antes de embarcar para a Europa. O presidente americano tem pela frente uma maratona diplomática. Na quinta-feira, o democrata vai participar de 3 cúpulas internacionais em Bruxelas, da OTAN, do G7 e da União Europeia. A viagem de Biden tem o objetivo de reforçar a união dos países ocidentais e aumentar as sanções contra a Rússia por sua tentativa, ao invadir a Ucrânia, de alterar o equilíbrio de poder pós-Guerra Fria. E veja a seguir, presidente Bolsonaro participa da 4ª edição do Fórum Global de Negócios da América Latina. E ainda, Pequeno Cão Farejador ajuda a identificar mais de 90 bombas na guerra contra a Rússia. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 4ª edição do Fórum Global de Negócios da América Latina. Ele destacou o compromisso do Brasil na abertura da economia no pós-pandemia e convidou países a investirem no Brasil. Durante o Fórum Global de Negócios da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não vai haver excesso de gastos, nem irresponsabilidade fiscal no Brasil.
No evento, que conta com a participação de vários presidentes, Bolsonaro destacou as privatizações e concessões brasileiras, além dos compromissos internacionais firmados pelo desenvolvimento sustentável. Ele também falou dos resultados obtidos com o programa de parcerias e investimentos. Além dos nossos esforços de recuperação sustentável da economia, estamos implementando o maior programa de investimentos em infraestrutura de nossa história e um dos maiores do mundo, o Programa de Parcerias de Investimentos. Nestes últimos 3 anos, transferimos 131 ativos para a iniciativa privada, com potencial de gerar mais de 150 bilhões de dólares em investimentos e cerca de 25 bilhões de dólares em outorgas. A Caixa Econômica Federal e o governo federal lançaram novas linhas de crédito de até R$3 mil para empreendedores, incluindo os negativados. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Para ter acesso às novas linhas, a pessoa precisa trabalhar em atividades produtivas ou de prestação de serviço ou até mesmo ser um microempreendedor individual, o MEI. Além disso, a pessoa não pode ter outras operações de crédito com a própria Caixa ou até com outros bancos. Chamado de Sim Digital, o programa de simplificação do microcrédito digital oferece empréstimos de R$1.000 a R$3.000, que poderão ser parcelados em até 24 vezes. E os juros começam em 1,95% ao mês. Algumas solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Caixa Tem, as mais baixas. Já as mais altas devem ser feitas diretamente na agência bancária. E outra informação importante é que o programa só começa a valer a partir do dia 28 de março. E o dólar fechou em queda nesta quarta-feira, no 6º dia seguido de viés de baixa. A moeda chegou ao menor valor em 2 anos. A queda vem conforme os investidores continuam a enxergar o Brasil como atraente para os investimentos. A moeda norte-americana recuou 1,43%, cotada a R$ 4,84. Trata-se do menor patamar de fechamento desde 13 de março de 2020. E o comércio exterior do agronegócio brasileiro registrou saldo positivo de 9 bilhões e 300 milhões de dólares na balança comercial em fevereiro deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O volume é resultado das exportações do setor, que tiveram alta de 64,5% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2021 e atingiram 10 bilhões e meio de dólares. Também houve contribuição das importações do agro, que atingiram 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um avanço de 2%. Já na balança comercial com produtos de todos os setores, os resultados indicam superávit de 4 milhões de dólares. O IPEA explicou que a forte elevação dos preços internacionais das principais mercadorias da pauta exportadora brasileira, em parte, contribuiu para a alta do valor das exportações no mês passado. O Instituto informou que os preços internacionais da soja e do milho estão próximos das máximas históricas e, como resultado, o valor das exportações ficou acima do registrado em qualquer mês de 2019 e 2020. Os altos valores das exportações da carne bovina em 2022 devem se manter com a alta dos preços internacionais e com a demanda aquecida. Já a exportação de carne suína sofreu impacto negativo, com a redução de 48% das importações da China. Depois de recuos mensais contínuos entre junho de 2021 e janeiro de 2022, o café teve crescimento nas quantidades exportadas, o que ajudou a conter a valorização dos preços que durava desde o fim do ano passado. 10 produtos também apresentaram alta na quantidade exportada, além da elevação no valor da maior parte das mercadorias exportadas. A carne bovina e o grupo da soja foram as principais contribuições, com destaque para soja em grãos, farelo de soja, óleo de soja e carne bovina. O destaque no crescimento de 2% nas importações do agronegócio em fevereiro foi o trigo, principal produto da pauta, com um avanço de 10,9% em quantidade e 26,5% em valor. Tal resultado tem impactado o mercado doméstico brasileiro este ano,
principalmente nos produtos que usam o trigo como insumo, como pães e massas. A Força Tarefa em Defesa da Amazônia vai atuar por mais um ano contra infratores ambientais. A portaria com a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força Tarefa da Advocacia Geral da União, que atua em defesa da Amazônia, vai permanecer na missão por mais um ano. Ela foi instituída em setembro de 2019 para atuação nas demandas judiciais que têm por objeto a defesa de políticas públicas ambientais prioritárias da União, do IBAMA e do ICMBio, dos 9 estados que integram a Amazônia Legal. Na sua última ação, em fevereiro deste ano, a Força Tarefa conseguiu o bloqueio de bens de um infrator ambiental no valor de mais de 78 milhões de reais, após o desmatamento de uma área de quase 4.000 hectares. O dinheiro deve ser usado para garantir a recuperação da área degradada na região. Até dezembro de 2021, haviam sido ajuizadas 174 ações civis públicas contra infratores ambientais. O consórcio Novo PNI arrematou a concessão dos serviços turísticos do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, por 375 milhões de reais. Após disputa acirrada com o consórcio Reserva Iguaçu, a proposta vencedora do Novo PNI teve ágio de 349%. O projeto de concessão prevê investimentos de mais de 500 milhões de reais em novas infraestruturas e outros 3 bilhões de reais na operação do parque durante o período previsto de 30 anos. Com quase 200 mil hectares, a reserva é considerada a maior de Mata Atlântica da região e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade. O parque recebe, em média, mais de 2 milhões de turistas por ano. E no Nepal, uma equipe de guias realiza um arriscado trabalho: subir até o topo do Monte Everest para trocar cordas e verificar equipamentos de segurança nas trilhas usadas por montanhistas. O grupo é formado por 8 guias, que chegam primeiro ao cume para colocar os cabos que serão usados por todos os outros alpinistas na temporada de escalada da montanha mais alta do mundo. Quase 1 tonelada de tiras, engrenagens e cilindros de oxigênio são embalados e transportados para o acampamento na base do Everest. O líder da equipe já escalou o monte 25 vezes e conviver com o risco é algo que faz parte de seu ofício. É um trabalho muito arriscado, não podemos errar. Quantas âncoras devem ser fixadas na rocha? Qual deve ser a distância entre elas? Como devemos fazer as âncoras? Quantos centímetros de neve e de rocha são necessários para segurá-las? Precisamos de todo esse conhecimento. Sherpa sabe que a segurança de diversas pessoas depende de seu trabalho. Consertar cordas é uma tarefa difícil. Temos que assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa. Se amanhã um nó for danificado ou qualquer outra coisa acontecer, seremos cobrados por isso. E para encerrar essa edição, nós vamos mostrar a história de um herói de guerra na Ucrânia. Talvez ele seja o menor soldado do exército ucraniano, mas que tem uma importância enorme. O cão Patron se juntou ao exército da Ucrânia por ter um faro privilegiado. Protegido por um colete à prova de balas, ele acompanha diariamente o esquadrão antibombas da cidade de Cherniv e tem se mostrado muito eficiente no serviço. Em 2 anos, o cãozinho ajudou a detectar cerca de 90 bombas no território ucraniano. O curioso é que o nome Patron significa bala, mas essa não é uma bala que tira vidas, pelo contrário, já ajudou a salvar muitas delas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.